E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Raimundo Fernandes e no meu canal nós discutimos jogos, livros e filmes a partir da história. E no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre os astecas, sua cultura, sua sociedade, sua economia, como funcionava esse povo que infelizmente muito já se perdeu nos dias atuais, e desmistificar algumas coisas sobre a colonização e sobre como funcionava essas sociedades. Bom, acho que antes da gente começar, a gente pode contextualizar um pouco a questão dos astecas, né? Acho que todo mundo já ouviu falar dos astecas, já viu jogos, filmes, produções de todos os tipos sobre essa civilização, né, infelizmente é uma das civilizações que são mais apropriadas por produções boas e produções ruins, né, no sentido de que algumas são fidedignas, digamos assim, e outras nem tanto, né? Então eu acho que o intuito aqui é a gente conversar um pouco e tentar é, desmistificar algumas coisas, mostrar que outras são verdades. Então, vamos lá. Bom, eu acho que a primeira coisa que é interessante a gente conversar é a questão territorial, né? O Império Azteca ele se localizava basicamente onde hoje é o México. Inclusive o México ele tem uma forte cultura de reivindicar, né, essa ancestralidade asteca. A própria bandeira do México possui um dos vários deuses dos astecas na bandeira. Então, então sim, os astecas eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses, mas eu acho que isso é uma coisa um pouco mais para frente, né? Agora a gente pode tentar conversar um pouco sobre uma coisa que provavelmente o senso comum assume de que os astecas eles eram um povo só, né? Quando na verdade não era bem assim. O Império Azteca ele era um império, né? Mas, obviamente, em um império sempre há os dominantes e os dominados, né? Então, eu trouxe esse mapa aqui para a gente entender um pouco melhor. Haviam divergências dentro do império, né? E também no sentido de que haviam vários povos sob o domínio do grande Império Azteca, né? Então, aqui nesse mapa a gente consegue ter uma pequeno vislumbre disso. Esses pontinhos brancos são as cidades, digamos assim, né? E aqui essas estrelas são as grandes cidades, né? Tenochtitlan era a grande capital do Império Azteca, né? Aqui no Rio. Hoje em dia é a cidade do México, né? A cidade do México se localiza no mesmo lugar que era Tenochtitlan. Inclusive existem várias ruínas astecas lá até hoje, né? E aí temos Tlacopan e Texcoco. E aí, nomes muito complicados, né? Mas aí agora eu queria falar um pouco sobre os povos, né? Tinha, por exemplo, os Tarascos, havia os Metztitlan, havia os Tlaxcaltecas, que vão ser muito falados um pouco. Havia os Mixtecas, misturados, Zapotecas, Calancas. Opa, risquei um pouco errado aqui. Mas, enfim, e aí o meu ponto mostrando isso é que os astecas, apesar da gente usar essa nomenclatura que generaliza, hoje em dia, né, nos dias atuais, é simplesmente usado como uma forma de simplificar, né? Porque se a gente fosse ficar, inclusive na própria história que é ensinado no colégio, tudo é muito simplificado, né? Então acaba passando essa falsa impressão de que era uma coisa única, né? Uma coisa unificada, mas na verdade não era, né? Inclusive, essas regiões em vermelho são as regiões da aliança, né? Então, o Império Azteca ele tinha alianças com certos povos que estavam dentro do Império e tinha aliança, não tinha alianças com os povos. Como vocês podem ver aqui, os Tlaxcaltecas eles estão no meio do território, eles são do Império Azteca, mas eles não meio que apoiam o Império. Eles estão dentro, são dominados, né? Não tem muito o que fazer, mas eles não apoiam o Império, né? Então, inclusive, os Tlaxcaltecas eles vão ter um papel fundamental na queda do Império Azteca, né? Uma coisa que eu vou falar mais pra frente, mas que desmistifica essa coisa de que os espanhóis dominaram os astecas porque eles eram superiores, ponto. Não, não foi bem assim, né? Mas enfim, isso é uma coisa um pouco mais pra frente. E aí eu trouxe outro mapa, né, pra gente, para reforçar um pouco mais essa questão
das tribos, né? Esse mapa ele tá, não consigo selecionar, pronto. Esse mapa tá em inglês, mas basicamente é o seguinte: é, as bolinhas brancas são cidades e as bolinhas vermelhas são metrópoles, no sentido de que são cidades mais importantes. Como vocês podem ver bem aqui no centro, ó, tem as três cidades, né? Tenochtitlan era mais, assim, era a capital, apesar de haver essas outras duas aqui também bem importantes, né? Mas aí o que eu queria mostrar para você é justamente a questão da dominância, né? Essas localizações aqui, ó, em verde claro, pagavam tributos ao império, né? Então, assim, era meio que impostos que esses dominados tinham que pagar para o império. Obviamente, esses dominados não gostavam disso, né? Até porque são vários povos diferentes, entendem? Então, assim, povos, muitos desses que não se identificavam com os astecas, não se viam como astecas, então por que que eu tenho que pagar coisas para essas pessoas que não fazem muito por mim, né? Então, assim, havia todas essas crises, né? A gente vê também que aí, por exemplo, tem os tlaxcaltecas bem aqui no meio, ó. Você pode ver que eles são meio que províncias independentes. Então, nossa, o Canva não tem, ele não tem negócio, mas enfim, não tem Ctrl Z. E aí a gente vê que havia muitas ali rupturas dentro do próprio território do Império, né? E aí a gente vê, por exemplo, que haviam aqui para o norte já outros impérios, outras populações, né? E aí aqui para o sul já é o Império Maia, né? Você vê que o Império Maia ele está bem perto, mas a questão é que assim muitas tribos falavam línguas diferentes dentro do território, tinham religiões diferentes, culturas diferentes, então assim, é uma região, a região do Império Azteca é uma região muito complexa, né? Que haviam essas várias divergências entre os povos, tanto cultural quanto linguística. Então eu acho que nesse meu momento era isso que eu queria falar, né? E o Império Maia também não vai escapar dessa lógica, né? Então acho que nesse primeiro momento é isso que eu quero que entendam, né? Que assim, há essa certa diversidade dentro, né, do Império Azteca. Isso não é só no Império Azteca, né? Tipo assim, todos esses grandes impérios indígenas, eles têm diversidade, né? Porque a gente tende a cair no erro de achar que os indígenas são uma coisa só, né? Mas não é bem assim, até porque, enfim, as Américas são gigantes, né? É impossível ser formado por pessoas assim, todas da mesma língua, né, da mesma cultura. Então é isso. Bom, uma coisa que eu esqueci de falar é sobre o livro, né, que eu li para poder falar um pouco sobre esse período e sobre essa civilização, foi o do Todorov, né, que é A Conquista da América, a Questão do Outro. Esse livro ele é bem legal, porque o Todorov ele não é historiador, né, ele é um crítico literário, mas ele faz assim um trabalho bem legal porque ele pega várias fontes, né, cartas do Cortés, né, e de outros espanhóis aí que foram os grandes conquistadores, né, da América. Mas e aí esse livro ele é interessante porque ele traz para a gente uma perspectiva dos dois lados, tanto dos indígenas, dos astecas, né, que vai ter escrito dos astecas depois, né, da colonização, porque os astecas eles não escreviam, né, eles não tinham a escrita na cultura deles, né, eles tinham muito desenho, né, muitas artes, e inclusive eles usavam muito essas artes para se comunicar entre si, né, então era uma cultura muito arte e oral também, né. Mas eu nunca falo muito disso, que é uma coisa meio complexa, mas eu acho que é interessante porque a perspectiva do Todorov nesse livro é falar a questão do outro, né? O nome do livro é A Conquista da América, a questão do outro, né? E aí ele fala sobre que, tipo assim, a grande influência da colonização, assim, foi que tanto o espanhol quanto o asteca, ele não via o outro como um outro, né? É uma coisa bem poética, assim, porque o espanhol via aquele aquele ser que seminu, né, com pinturas no corpo, que não falava a sua língua, então assim era um outro tão estranho que ele não considerava um outro, né? Ele não considerava um outro ser humano, né?
Então, e aí começou essa coisa do selvagem, né? Do suposto selvagem, né? Do indígena como um selvagem, né? Um que não tem civilização, né? Acho que é interessante problematizar um pouco essa questão da palavra, da civilização, né? A gente fala, ah, estamos chegando na civilização, quando a gente está voltando, sei lá, do interior e tal. Mas é bem problemático, assim, o que é civilização, né? O que é ser civilizado, né? Porque os espanhóis vão cometer muitas atrocidades, né? Contra os astecas, contra os indígenas no geral. Ahn, e aí, sendo que eles falam que os indígenas que não são civilizados, né? Mas é provado, né? O próprio Cortés, que foi o líder dos conquistadores, ele fala que a civilização asteca era desenvolvida até demais, né? Então, acho que era isso que eu queria falar sobre essa questão do outro, né? Os indígenas também vão estranhar muito os espanhóis e acho que assim é um dos pontos centrais para a conquista, né? Porque a questão da conquista é que os indígenas eles eram milhares, milhares, era muita gente. E os espanhóis eram centenas, né? Porque eles tinham que vir de barco, né? Não tem barco para todo mundo e tal. Mas como ocorreu essa conquista, né? E aí os espanhóis se aproveitam muito, né? De intrigas ali entre os próprios astecas, né? Para poder conquistar o império como um todo, né? Mas eu falo um pouco mais disso pro final. Agora eu quero falar justamente sobre essa questão da civilidade, né? Os astecas como um povo selvagem e tal. Eu trouxe algumas imagens para contextualizar um pouco, né? Essa primeira imagem aqui é de Tenochtitlan, então ela era uma cidade aqui também, né? Essa arte aqui representa a cidade, ela era uma cidade fluvial, né? Como Veneza, na Itália, né? Tinha vários canais e várias coisas. E aí entrando mais nessa questão do outro, né? O livro ele traz muitas cartas do Cortés pro rei da Espanha, né? Porque o Cortés ele tinha que meio relatar o que que tava, qual era o desenvolvimento da conquista, né? E aí ele visita Tenochtitlan, né? A primeira chegada dos espanhóis não é agressiva, né? Eles chegam, eles exploram, eles entram em contato com os indígenas, então eles chegam a Tenochtitlan, eles conhecem o imperador, eles conhecem Montezuma, e aí depois, né, com o desenrolar das coisas, né, eles percebem que tem muito ouro na cidade, eles querem roubar tudo, né, e os astecas no primeiro momento dão algumas coisas para eles, porque enfim, esse meu contato, ele é meio assim uma descoberta, estão se descobrindo ali, né, um tá descobrindo o outro ali, tentando conhecer, entender o que é aquele outro, né. Mas, enfim, Cortez chega a Tenochtitlan e ele dá uma descrição bem realista, né, de que Tenochtitlan é enorme, é uma cidade com vários canais, né, como tem desenhado aqui, como você pode ver aqui, com grandes estruturas, as ruas limpas, as ruas pavimentadas, é, tratamento de água, água doce para todo mundo, água limpa. Então a gente vê que, enquanto isso, né, na Europa tinha tido recentemente a peste negra, né, que foi justamente a peste bubônica, que as pessoas morreram porque as ruas eram muito sujas, né? E aí começou a dar muito rato, os ratos mordiam as pessoas e as pessoas ficavam doentes e assim foi se contagiando e milhares morreram na Europa porque as ruas eram sujas, não tinha saneamento básico, não tinha nada. Então, enquanto a Europa passava por essa crise sanitária, os astecas pouco se importavam, porque eles tinham ruas limpas, né? O Cortez ele até fala que havia uma espécie de banheiros públicos para as pessoas usarem, para elas não fazerem suas necessidades no meio da rua, né? Então, assim, a gente vê que eu acho que assim, acho que meio que um senso comum, né? Pensar nos astecas como esses grandes engenheiros e matemáticos, né? É construir essa ideia, né? Mas nunca se pensa exatamente em como eles botavam em prática isso, né? Então, não só grandes matemáticos, mas arquitetos, sanitaristas, né? As ruas eram limpas, eles tinham noção de que as ruas tinham que ser limpas para poder a população ser saudável, né? E aí tem outro relato do Cortez também nas cartas que ele fala sobre a questão. E aqui, né? Aqui eu estou mostrando mais outra imagem.
mostrando a grandeza, né? Haviam essas espécies de pirâmides, todo mundo já deve ter visto em algum documentário. Mas e aqui as pontes para as pessoas passarem, as canoas, porque eram canais fluviais, né? As pessoas andavam de canoas ali nesses canais para se locomover, além das ruas, né? E aí a questão do mercado, eu trouxe essa imagenzinha aqui do mercado, que é uma pintura. O mercado, o Cortez descreve como gigantesco, organizado, muita gente, muito maior de qualquer mercado que ele visitou na Europa, né? Então, esse momento é interessante porque o Cortez ele reconhece que os astecas são melhores que os europeus em muitas coisas, né? Mas ele não fala isso pros astecas, né? Ele não reconhece legitimamente, né? Ele fala pro rei da Espanha, mas não fala pros astecas, né? Então, ele conta como uma forma, assim, de relatar mesmo, né? Ele não reconhece. Então, porque a partir do momento que ele reconhece que ele talvez falasse isso para os astecas iam ver ele como inferior, né? E podia haver esse domínio dos astecas sobre os espanhóis, né? Então, os espanhóis, os conquistadores, né? O Cortés, ele tenta criar essa imagem de que ele é um homem, um semideus, né? Porque os astecas, eles têm essa questão muito forte da religião, que primeiro que eles acreditam em muitos deuses, eles têm um calendário completamente diferente do nosso, né? O nosso calendário ele tem 12 meses, o do Azteca tinha, acho que era 13 meses e cada mês tinha 20 dias. E o calendário ele era cíclico, no sentido de que, tipo, a vida deles não era uma linha reta que nem a nossa, né? A gente sai de um ano pro outro, né? E sempre aumentando. Eles tinham essa ideia de uma vida cíclica, que ciclos se repetem, né? E aí quando eles conhecem, né, eles não têm essa noção de que existe um outro mundo além do mar, né? E aí Cortez meio que finge ser esse semideus porque é uma coisa nova para os astecas, né? Esse homem com roupas diferentes, né? Cor de pele diferente. Então, o subjetivo é muito importante aqui na conquista, né? E também a questão de que os conquistadores eles se aliaram com os tlaxcaltecas, né? Que eram muita gente. Eles foram os grandes responsáveis pela conquista, né? Do Império Azteca. Não foi os espanhóis, foram os próprios astecas, né? Foi os tlaxcaltecas, que eram milhares, invadindo Tenochtitlan junto com os centenas de espanhóis, né? Mas claro que é claro que a história conta, né? Que enfim, os espanhóis conquistaram e tal, mas não foi bem assim, né? Isso na escola, né? Claro. E aí meu ponto é que a gente percebe assim um certo momento para refletir um pouco sobre essa questão de que os indígenas são inferiores porque eles moram no mato, porque eles andam seminus, mas não é bem assim, né? Só porque eles são diferentes não quer dizer que eles são inferiores, né? Tanto que, enfim, estou falando aqui do mercado gigantesco, muito ouro, tinha muito ouro em Tenochtitlan, então foi completamente destruída e saqueada pelos espanhóis, só pelo ouro mesmo. E aí, então a gente vê essa disparidade, né? Bom, e aí agora acho que a gente pode falar um pouco mais sobre essa questão da civilidade, né? Ahn, assim, há muitas polêmicas sobre os astecas, né? Por exemplo, o sacrifício humano fazia parte ali da cultura asteca, né? Eles acreditavam que os deuses, eles precisavam de sacrifícios humanos para poderem ali ficar insatisfeitos, né? Então, assim, os astecas, eles acreditavam muito em presságios, sabe? O livro dá alguns exemplos. Assim, é um pouco complicado pra gente que vive outra realidade entender isso, né? Mas, assim, um exemplo desses mal presságios é que, por exemplo, se havia uma batalha entre duas tribos e, por exemplo, os arqueiros de uma tribo atiram, né, contra os arqueiros de outra tribo. Aquela chuva de flechas bem clássica dos filmes, né? E nenhuma flecha pega, né, nos inimigos, a tribo indígena que errou vai pensar: nossa, não caiu nenhuma flecha neles. Isso é um mau presságio que nós vamos perder essa batalha, então vamos recuar.
Então, assim, é, talvez havesse até uma coisa extremamente sistemática em relação a essa questão dos acontecimentos do dia a dia e os presságios, né? E os sacrifícios também faziam parte dessa dinâmica, né? Mas assim, a gente tem que pensar também que o sacrifício não era uma coisa tão simples assim, né? Não era qualquer pessoa que era sacrificada. Eles sacrificavam quem eles achavam que merecia, porque na verdade o sacrifício ele era visto como uma coisa boa, né? Tanto para a pessoa que ia ser sacrificada, porque meio que seria uma honra para ela, né? Claro que nem todo mundo se sentia assim, né? Nem todo mundo queria ser sacrificado e tal, mas eles não sacrificavam qualquer pessoa. A pessoa ela tinha que minimamente entender sobre a religião para ela, porque tipo, o sacrifício ele tinha que ter significado, né? Então, se você sacrificar um espanhol, por exemplo, que não entende nada, não vai significar nada, entendeu? Então havia essa questão, né, uma coisa que é muito distante da nossa realidade, claro, né? Sacrifícios humanos, que absurdo, né? Mas e também havia a prática do canibalismo, né? Não necessariamente uns matavam os outros para se devorar, né? Mas podia acontecer, por exemplo, de uma batalha entre duas tribos e os prisioneiros serem usados como sacrifício, né? Era muito comum isso, na verdade, né? Prisioneiros de guerra, eles eram sacrificados, né? Se a outra tribo tivesse, assim, relações culturais, religiosas muito parecidas. Então existe essa questão do sacrifício humano, né? Uma coisa bem polêmica aí dos astecas. Mas, em contrapartida, eu acho que assim, a sociedade ocidental, ela não é muito, assim, não é o melhor julgador, né? Porque, enfim, a Europa já fez muitas atrocidades, como, sei lá, queimar pessoas na fogueira, simplesmente por querer, né? E aí dizer que era bruxaria. Mas a questão é que no livro ele traz muitas atrocidades dos próprios espanhóis com os indígenas, né? Assim, houve um personagem muito importante da colonização que foi o Las Casas, né? Ele foi um jesuíta, né? Que foi enviado para catequizar a população. Então havia esse grande objetivo da Espanha de cristianizar a América, porque, enfim, os astecas eles não eram cristãos, né? Isso também é uma grande questão sobre a colonização em si, né? A questão da religião. E acontecem muitas coisas, assim, tem indígenas que se convertem, tem indígenas que tipo, fingem estar convertidos, mas eles fazem uma oração parecida com a da religião antiga deles, entendeu? Então, assim, é bem complicado, mas a questão é que o Las Casas ele vai presenciar um massacre muito assim, sangue frio mesmo, né? Ele tava com uma tropa lá de conquistadores, e aí eles afiam as espadas deles no rio, chegam perto de uma vila e falam que querem testar as espadas para ver se elas estão afiadas mesmo. E aí eles matam todo mundo. Eles matam mulher, criança, soldado, quem não é soldado, mata todo mundo. Só pra testar, assim. E aí tem uns relatos bem grotescos, né? De que eles arrancavam a perna fora pra ver se tava cortando direito, arrancavam os seios das mulheres. Então, assim, cruel, né? Brutal. E inúmeras coisas também, né? Isso foi antes da conquista. Depois da conquista, muitos indígenas vão ser mortos, escravizados, vão morrer pelas condições de trabalho terríveis que vão ser dadas a eles, vão morrer executados porque não querem se entregar. Muitos vão ganhar em cima, né? Especialmente os tlaxcaltecas, porque eles vão ajudar os espanhóis, então, consequentemente, eles vão ser beneficiados na colonização. Mas quem não ajudou assim vai ser realmente servidão, escravidão, relatos grotescos de espanhóis usando as mulheres de escravizados na frente deles, entendeu? Então, assim, é bem cruel, assim. Eu acho que uma coisa é uma cultura que tem essa questão do sacrifício, né? Outra coisa é uma coisa que não é cultura, é crueldade, né? Então, assim, é bem complicado isso. Mas. E aí a conquista vai acontecer, né? Eventualmente.
Tenochtitlan, como eu mostrei, é uma cidade pluvial, então eles vão basicamente cercar a cidade, né? Eles vão fechar todas as entradas e as pessoas que estão dentro da cidade vão morrer de fome, porque não vai chegar comida, não vai chegar nada, né? E aí a conquista vai se dar basicamente assim. ahn, e aí vão ter muitos acontecimentos, né? Vão ter personagens muito importantes, tipo vai ter a Malinche, que vai ser uma mulher indígena, que ela vai ser basicamente a tradutora do Cortês, dessa relação entre os conquistadores e os indígenas. Então ela vai ter um grande papel ali, ela ajuda a gente a entender um pouco que não, as coisas elas são muito plurais, né? Porque ela vai ser uma indígena que vai ficar do lado dos espanhóis. Isso vai acontecer muito, na verdade, porque é, muitos indígenas viam os astecas como conquistadores. Então, na cabeça de muitos indígenas, eles estavam sendo trocando um conquistador por outro, né? Mas a gente sabe que a história vai mostrar que não foi tão simples assim, né? Os espanhóis foram conquistadores brutos e cruéis, né? Que mataram muita gente, né? A população nas Américas foi reduzida. Acho que o livro até fala disso, 70, 80% em tipo 200 anos, alguma coisa assim. Então, assim, eram conquistadores muito piores, né? O problema é que os astecas, como o império no geral, né? Tanto os que não gostavam do Montezuma, que era o imperador, quanto os que gostavam, demoraram muito para perceber a gravidade do problema que eram os espanhóis, né? Eu acho que isso é uma das grandes assim, explicações para a conquista, né? Não é aquela clássica, o poderio militar era maior, né? Houve também as doenças, né? Que realmente as doenças, né? Mataram muitos indígenas, o poderio militar também era maior, mas não tinha muito canhão, não tinha muito navio chegando, né? Não tinha como trazer a Espanha toda pra cá, né? E aí, eu acho que é isso. E aí uma pequena curiosidade agora, né? É, para deixar aí uma pulga atrás da orelha, digamos assim. Antes da conquista vai acontecer uma noite muito interessante que é La Noche Triste, né? A Noite Triste, que foi basicamente aconteceu. Não se sabe exatamente o que aconteceu, na verdade, nesse momento. O que aconteceu foi que o Cortês, que é o líder dos conquistadores, ele teve que sair de Tenochtitlan, né? E ele deixou os soldados dele lá na cidade, basicamente falou, olha, eu volto já. Quando ele voltou, os soldados tinham matado Montezuma, né? Então, assim, não se sabe exatamente o que aconteceu, né? Existem os relatos, soldados, mas nunca ficou muito claro por que que o Montezuma foi morto, né? O Montezuma, na verdade, já tinha sido tomado como prisioneiro. Outra coisa é que o Montezuma, ele foi muito fraco, digamos assim, né? Ele podia ter matado os espanhóis assim que eles entraram em Tenochtitlan, mas ele nunca quis matar, ele sempre ficou tentando entender quem eram aqueles seres. Ele acreditava que os espanhóis eram a antiga dinastia asteca vindo tomar o poder de novo, porque o Montezuma virou imperador através de um golpe, derrubando essa antiga dinastia. Então Montezuma ficou com essa coisa na cabeça de que podia ser os novos, né, daquela linhagem antiga. E aí o Montezuma foi morto e os astecas foram para cima dos espanhóis. Botaram eles para correr de Tenochtitlan, né? Mostrando mais uma vez que os indígenas sabem lutar, né? Eles tinham poderio militar, né? Claro que não tinham armas de fogo, né? Mas enfim, sabiam lutar da forma deles, com suas armas, lanças e flechas, né? Eram muito habilidosos, botaram os espanhóis para correr. E o próprio Cortez fala nas cartas que é, tipo, eles botam os espanhóis para correr, mas não correm atrás dos espanhóis, né? Eles deixam os espanhóis fugirem, né? Eles não se dão o trabalho de perseguir a presa, basicamente. E aí o próprio Cortés fala que se os astecas tivessem ido atrás deles, eles tinham morrido, porque os espanhóis saíram muito debilitados, né? Dessa batalha dentro de Tenochtitlan, dessa fuga, na verdade, né? Estavam todos gravemente feridos, assim, e que eles não tinham mais condição de lutar. Que se chegasse alguém para tentar matar eles, eles seriam mortos, porque eles estavam muito debilitados, muitos soldados tinham morrido, a tropa era pequena. E aí a gente
fica com essa coisa, né? Poxa, e se os astecas tivessem ido atrás, né? E tivessem matado os espanhóis, como estaria o mundo hoje, né? Assim, então é muito louco, né? De pensar isso assim, que um pequeno detalhe assim mudou a história da humanidade, né? Mas acho que era isso que eu queria dizer, né? Que eu tinha para falar um pouco aqui, né? Claro que, como sempre eu gosto de falar, né? Muita coisa fica de fora, né? Porque, enfim, não dá pra gente abordar tudo, né? Mas eu acho que deu para trazer as provocações mais interessantes, assim, para pensar um pouco essa antiga civilização que, infelizmente, claro, né? Que ainda muita coisa foi preservada, mas muita coisa foi destruída também. E muitas pessoas, claro, né, tentam manter essa cultura viva, né? Mas é isso. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Deixem um like, comentem aí o que vocês acham. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E é isso. Valeu e até a próxima.